Bem-vindo mais uma vez ao nosso Império Podcast. Mais uma vez aqui nos nossos estúdios, trazemos um tema bastante importantíssimo à nossa sociedade. Violência doméstica. Você lá em casa, o que é que tens a dizer sobre a violência doméstica? Mais uma vez aqui no nosso estúdio temos o nosso convidado, Julião Adonis. Seja muito bem-vindo. Você lá em casa que nos assiste, será um tema bastante pertinente. Não saia daí, nos acompanhe até ao fim do programa. De onde você nos assiste, seja muito bem-vindo. Violência doméstica. Violência doméstica não escolhe raça, não escolhe estrato social. É um fenômeno que tem afetado o nosso país constantemente. Falar de violência doméstica é falar no seu amplo, no seu todo. Julião Adonis, nosso convidado de hoje, o que tem a dizer então sobre a violência doméstica, esse fenômeno que assola o nosso país? Bom, muito boa noite aos nossos internautas lá em casa que nos acompanham de Cabinda Cunene, de Mar ao Leste. É sempre um prazer estar aqui nos estúdios da CMS e poder abordarmos sobre assuntos bastante pertinentes à nossa sociedade. E hoje temos como tema a violência doméstica. É um assunto bastante pertinente, mas é triste porque acontece na nossa realidade. Muita gente tem vivenciado, ecos e factos, relatos sobre a violência doméstica no nosso Estado Civil. A violência doméstica, segundo o 5º decreto da Maria Penha, violência doméstica é toda a agressão que pode causar a morte, distúrbios mentais, e toda aquela agressão que é física à mulher. Quando, um pressuposto básico, quando alguém tira até a vaidade, por exemplo, nós dizemos a vaidade, alguém tira até a vaidade de uma mulher, é uma agressão psicológica, pode ser também feita uma agressão física. Bom, violência doméstica tem acontecido, como já frisaste, não existe uma classe social para que aconteça a violência doméstica. Não importa a tua etnia, não importa a tua religião, o estado social, a violência doméstica está a acontecer em todos os pontos da nossa cidade, capital e não só. É um mal, está identificado, está tipificado e nós devemos começar já a combater a solução para a resolução deste mal. Uma violência é um fenômeno social porque abrange as coletividades. As coletividades não acontece simplesmente em Angola, está em toda a parte do mundo. Até em países desenvolvidos acontece este mal, que é a violência doméstica, embora que é uma taxa reduzida, em detrimento dos países subdesenvolvidos em via de desenvolvimento, essa taxa é assim não tão equiparada com o nosso país. Mas falar de Angola, violência doméstica tem sido um grande fenômeno e normalmente tem abrangido mais as nossas crianças, ou seja, é criança e tem sido dos 5 até os 14 são os que mais sofrem a violência doméstica. Sim, Qual é a causa então que leva à violência doméstica no nosso país? Será a dificuldade que o país enfrenta neste momento? Será então o desvio emocional dos pais e não só? Existem muitos pressupostos básicos que definam a violência doméstica a menores. A violência doméstica não acontece só para menores, também é para pessoas adultas. Causas da violência doméstica, transtornos psicológicos podem ser algumas dessas causas. A pobreza é a number one. A pobreza, quando a pobreza nos aperta, cria frustração, cria entrar no mundo do álcool, drogas e substâncias psicotrópicas que alteram o nosso conciso. Então são essas algumas das causas que evidenciam a violência doméstica. A violência doméstica não é só por si só chegar e agredir, Deve haver um porquê
da violência doméstica. Por detrás há sempre alguma coisa para que esta pessoa se torne violenta. Ok? Pode-se dar ao caso que o mesmo passou por um transtorno de infância. Um transtorno de infância. Imagina aquelas pessoas que vivenciaram as suas mães a serem agredidas pelos seus pais. Ok? Essas pessoas, num futuro próximo, elas poderão ser também os futuros agressores. Certo. Poderão ser os futuros agressores. Porque sabemos nós que violência gera violência. Certo. Então, existem vários pressupostos aí que podemos envolver. E essas pessoas devem estar intrinsecamente acompanhadas por um profissional de saúde. Por um profissional de saúde, um psicólogo. Certo. Ok? Devem estar acompanhadas sempre. Fazer terapias. Ok, ajuda bastante. E o desemprego é um dos fatores também. O desemprego, a nossa sociedade está a passar por uma escassez de emprego. Muitos dos nossos jovens estão a envergar por esse caminho, a agredir os seus cônjuges, ok, por falta de oportunidade no país, ok. O emprego está difícil em todo o canto do país. Está difícil. Então, quando esta pessoa encontra-se entre cruz e espada, ok, está desempregado, tem uma família para cuidar, ok, o que é que ele vai fazer? Ele vai gerar o seu conciso, ok, vai gerar, vai entrar no mundo do álcool, desculpa dizer isso, vai entrar no mundo do álcool, tabaco, entre outras substâncias psicotrópicas, que vai mudar a sua forma de ver as coisas, ok? Ele vai passar a ser uma pessoa muito obstante da realidade, ok? Não muito obstante disso, ele será uma pessoa mesmo agressiva. Vai passar a ser uma pessoa muito agressiva por uso, por influência das substâncias que o mesmo usa. Falou então aqui sobre a insuficiência de emprego. Será essa uma das causas principais que suscita a violência doméstica no seio familiar? É uma das causas, sim. Imagina que tu estejas desempregado, estás frustrado. Vais ficar frustrado, mas não é que deve ser o motivo, mas está identificado, está tipificado na lei. Certo. O fenômeno social, violência doméstica, tem sucedido na nossa sociedade por este fator, por conta deste fator: desemprego, pobreza. Ok, quando tu és desempregado, és pobre, não tens poder de compra. Certo. Ok? Imagina que tu estás a passar dificuldade em casa, não tens o que comer, olha para os teus filhos, olha para a tua esposa, não tens onde tirar, nenhum tostão para comprar comida para casa. Vai gerar frustração, vais entrar no mundo do álcool, que vai mudar a tua forma de ser, vai mudar a sua realidade. Ok? Tu obviamente que vais querer entrar neste mundo da violência, vais ser violento. Certo. Embora que não seja, ok? Que não seja o motivo, ok? Que não seja o motivo principal, mas muitos dos nossos caso, irmãos... O estresse suscita muito a violência doméstica. Mesmo para alguém que não é violento ou não pratica a violência doméstica, quando nós estamos estressados, quando estamos no nosso limite, certo, a nossa paciência está no limite, nós vemos a atitude que nós tomamos, certo, ok? A brutalidade que nós temos com nós mesmos, certo, ok? Você vê, está estressado, vais querer atirar coisas à parede para tentar se acalmar, ok? Fazer wow, amazing, estás a ver? Certo. Então é por aí. Então, a frustração vai te levar a outros declínios. Vamos dizer então, falar sobre a violência doméstica, não poderíamos deixar de falar sobre a educação de base, não é? Como o Julião Adonis falou muito bem e correto, a violência doméstica surge a partir da família, principalmente quando no acompanhamento, não é? De forma direta dos pais para com os filhos. Existem filhos que hoje tornam-se violentos por conta do passado, ou seja, assistiu o pai a brigas, então não teve acompanhamento de um técnico, não é? Especializado na área, então isso suscita-lhe até ao ponto de cometer violências. Então, de que forma é que a educação pode sustentar ou pode então prevenir com que este jovem não seja violento futuramente?
de frisar que as nossas instituições de conhecimento não devem parar com o trabalho que eles fazem diariamente. As nossas instituições, como a família, que é a nossa primeira instituição. Falar de família, certo? Instituição, as igrejas, que têm um papel fundamental na conduta, ok? Em transmissão de condutas e virtudes para que o homem, ok? Seja um membro social, ok? Dentro de uma sociedade, porque a nossa sociedade tem padrões, tem normas e regras. E quem não se enquadra nessas normas e regras é considerado um antissocial. Antissocial. Ok? Então o papel da família é preponderante para o crescimento social, ok? Fazer uma restituição. Uma restituição do indivíduo. Certo. Então quando uma família é desestruturada no âmbito financeiro, no âmbito sentimental, estamos a tentar criar um futuro, ok? Um futuro não risonho para as crianças, Certo. porque as crianças em psicologia nós dizemos de copying. As crianças copiam, imitam tudo que vem que os adultos fazem. Certo. Por exemplo, para uma criança aprender a falar, ele tem que ouvir os adultos a falarem. Certo. Ok, só assim essa criança vai começar a aprender, ok, a gesticulação da comunicação verbal. Certo. Sim, então Falou, desculpa sem cortar, falou muito bem sobre a violência doméstica nas crianças. Mas agora, o que dizer da violência doméstica no relacionamento, no cônjuge, já casado? Hoje em dia assiste inúmeras vezes, marido bate na esposa, a esposa agrede o marido, mas o que é que então está na base do acontecimento da violência doméstica dentro do relacionamento? Atualmente, infidelidade é um dos grandes casos que envolve a violência doméstica nos nossos lares. A infidelidade, e recuando um pouquinho atrás das palavras que outra hora já utilizei, o desemprego e a pobreza. Estamos na periferia. Certo. Estamos na periferia. Mas não acontece na periferia, sim. Mas, taxativamente falando, Certo. acontece mais nos bairros de lá. Tem bairros pobres como o nosso. Se fazendo uma comparação... Se acompanhamos inúmeros programas televisivos, como Ecos e Fatos, Fala Certo. Angola, dificilmente ouves esses casos a serem relatados nas cidades. Ok? Não é que não aconteça. Acontece. Mas acontece mais, esses casos sucessivos têm sido nas periferias. A pobreza, quando nos aperta a parede, quando não temos solução, quando não nos encontramos a solução de resolver os nossos problemas, nós podemos ser pessoas muito diferentes. O que dizer daqueles que têm um nível social bem conceituado, estável, não é? Acontece violência. O que dizer desse pessoal? Porque não falta, por exemplo, coisas básicas. Tem, não é? Mas pessoas do gênero são transtornos e desequilíbrios mentais. Influência também. A influência. A nossa sociedade está num mar de uma influência muito grande dos países da diáspora. De que maneira que a sociedade influencia então na violência doméstica? Certo. Por exemplo, vamos dar um caso que lembras-te do Breezy, obviamente conheces o Chris Brown. Chris Brown é considerado um agressor. É considerado um agressor na década de 2005, 2006, quando ele agrediu a Rihanna. Certo. Ok? Eles são do estatuto social elevado, certo. Mas ele fez aquilo, ok? Praticou a violência doméstica, ok? E foi preso. Ok? Agora vamos imaginar lá uma coisa. Se pessoas com um estatuto social tendem a envergar para este mal que é a violência doméstica, imagina nós pobres. Ok? É por isso que eu disse transtornos psicológicos e influência dos mídias também é um dos fatores que influenciam a violência doméstica em estatutos sociais um pouquinho mais elevados do que o nosso. Okay? Em que a realidade não é assim, é muito diferente da nossa. Ok? Eu até podia dizer, essas pessoas não têm o porquê
praticarem a violência doméstica. Não tem um porquê serem agressores. Mas está lá, Mas fazem. a falta de condição financeira, muitas das vezes é que suscita então a violência doméstica. Sim, mas eles não têm estes problemas financeiros, mas praticam. Fazem. Nós vimos em Desequilíbrio mental, filmes e tais. falta de acompanhamento dos pais, desequilíbrio mental, emocional, convivência. Vou voltar a um pouquinho no Breezy. O Breezy vivenciou isso com a sua própria mãe. Certo. O seu tutor, que não era o seu pai biológico, batia na mãe. E sabe o que ele disse numa entrevista? Ele disse que quando eu ter 15 anos, eu vou pegar numa arma e matar esse homem. E o Chris Brown não cresceu como é que eu posso dizer, numa vida baixa. O Chris Brown não é como outros rappers e whatever. Estás a ver? É só um exemplo básico para dar. Vamos voltar um pouquinho da nossa realidade. Por que eu falei da influência dos mídias? Porque eles são pessoas influentes. São pessoas influentes na nossa sociedade e não só. Ok? Então, quando nós vemos essas pessoas a praticar, vamos dizer que é normal. Então, se o Chris Brown, ok, faz isso, e por que eu não posso fazer? É muito normal. Pessoas desequilibradas facilmente a serem manipuladas ou influenciadas, ok, pelo mundo social, ok, enveredam por este caminho. Mas para nós que vivenciamos isso de primeira mão, sabemos nós que um dos fatores primordiais para que a violência doméstica aconteça nos nossos barcos de lado é mesmo a pobreza, mano. Não vamos se Então, o que fazer para então prevenir, não é? Ou proteger essas crianças e não só da violência doméstica? A prevenção é muito difícil. É possível, mas é muito difícil. Porque a violência está acontecendo dentro das nossas casas. Os nossos pais é que deviam nos proteger da violência, mas são os mesmos que praticam a violência. Okay? Assim como outros fenômenos sociais, como abuso sexual, assédio, entre outros, acontecem dentro das nossas casas, sendo que os nossos próprios tutores deviam nos proteger destes mal, mas são os mesmos. Mas de que forma então os nossos tutores deviam nos proteger? Por exemplo, vamos lá arranjar um meio termo para isso. A prevenção, por exemplo, as nossas mães, olharem qualquer sinal de agressão física nos nossos filhos, não ficar de boca calada, denunciar, ok, as autoridades competentes para que tomem as medidas necessárias a esses agressores, ok? Vamos lá, as nossas mães que vêm na praça, chegam em casa, encontram os sintomas, encontram hematomas nas crianças, porque o pai agrediu a filha. Denuncie. Primeira agressão, por exemplo, as mulheres. O homem que te toca na cara pela primeira vez vai continuar a fazer isso. Não permita a violência no seu lar. Denuncie. E já agora o nosso produtor vai lá passar aí o número de telefônico da SOSS da violência doméstica, que é o 15020, ok? Esse é o nosso número, esse é o 15020, que é o nosso número SOS para a violência doméstica. Para denúncias, haja violência na tua casa, denuncie, não fique calada, porque quando consentes a violência doméstica, dás a continuidade ao agressor para fazer a liberdade. As mulheres têm um ego meio estranho, ou seja, as mulheres gostam de chegar até ao extremo, certo? Na possibilidade de que tocou-lhe hoje, amanhã irá então mudar, não é? Vai lapidar o homem até que ele mude. Mas muitas das vezes nós assistimos, bateu hoje, ficou 1 mês, 2, 3 meses sem tocar, mas volta a tocar e até às vezes chega a ter a morte. Bom, o que dizer dessas mulheres que gostam de chegar, não só uma, generalizando todas elas, as mulheres gostam de chegar até ao extremo. O que leva então uma mulher chegar até ao extremo? Nós assistimos todos os dias. Bateu hoje, ele vai mudar. Bateu segunda vez, às vezes não denuncia. Quer dizer, ela começa a sentir-se sufocada a partir do relacionamento, até mesmo começa no namoro,
vão para o casamento, continuam a bater com esperança então de que este homem vai mudar. E normalmente não muda. E essa mulher é morta. Acaba a sua esperança no caixão. O que dizer dessas mulheres? Muita gente diria. Esquece. Vai começar a parte. Ele sabe o que tu vai fazer. Vai, continua. Posso continuar, né? Pode. Bom, a questão que foi posta foi uma questão muito. A gente assiste. Assiste. Não, desses casos terminam mesmo até a morte. Inúmeras mulheres, inúmeras pessoas iriam dizer que essas mulheres são tolas. Certo. Mas não são. Muitas dessas mulheres são dependentes, ok, desses homens. Por acharem dependentes econômicos, dependentes financeiramente dizendo, ok, elas acabam não ter para onde ir. Mas okay, vamos imaginar, as mulheres, deixa-me só terminar, vou só fazer uma questão muito básica. As mulheres hoje em dia, existem mulheres bem conceituadas. E a gente assiste essas mulheres bem conceituadas na sociedade é que estão a passar por essa debilidade no relacionamento. Porque, vamos imaginar, está com nível social bem acentuado, profissionalmente está bem acentuada, entra para um relacionamento e é agredida constantemente. Mas com medo, talvez, de perder o relacionamento, ela esconde. E quando tenta falar, ou quando tenta denunciar, às vezes é ameaçado por este homem, e muitas das vezes acabam mesmo no caixão, a morte. Bom, para mulheres do nível social baixo, é dependência, muitas vezes é dependência financeira e econômica. Certo. Para mulheres com o estatuto mais Social. elevado e Certo. social, é dependência emocional e sentimental. Poder desmistificar essa Porque elas acham que já não conseguirão ser felizes em outros relacionamentos. Certo. Ok? Para as mulheres lá em casa, não é o fim. Prestem atenção. Não permitam qualquer tipo de agressão física e moral à vossa integridade. Por favor. Certo. Ok? Bateu a Te primeira bateu vez. hoje, te deu las duas galhetas, vai denunciar, vai fazer a denúncia, É o não correto. permita. Correto. Você até pode estar num estatuto social, não permita. Emocionalmente, você é mulher. Deves olhar, deves ter a autoestima de olhar que eu sou mulher e mereço mais do que isso. Realmente. Ok? Quando uma mulher não tem a autoestima, ok, passa por essas dificuldades, ok, ela vai passar por essas dificuldades de dependência emocional, Emocional. ok, e Mas eu não sentimental. Ela vai ver, pô, Já já não não vou consegue. conseguir ser Tenho dois feliz, filhos. já tenho os filhos, se eu deixar, Vai preferir o ok, relacionamento. vai preferir sofrer, consentir no silêncio do que obviamente denunciar. E às vezes não é só ela, até os filhos. Isso, sim, por isso é que eu digo sempre, não, elas não são tolas no seu todo, simplesmente são pessoas, ok? São pessoas, como eu posso dizer, também fracas, não diria. Não posso tratar. Não é um fracasso. Não é um fracasso. Simplesmente Ser são- batida todos os dias, semanalmente, não é um fracasso. é triste, Consente até a morte. é triste, Uhum. mas acontece. Certo. É triste. Porque nós estamos aqui, se calhar estamos a debater, não estamos a utilizar a empatia. Certo. Estamos aqui a falar, não estamos a utilizar o termo empatia. Não estamos na pele dessa mulher, Certo. ok? São 20 anos de casamento. Desmoronar logo num dia não é fácil. Não é. Não é fácil. Tanto para com o homem, mesmo os agressores, que quando o fazem, agredem as suas esposas, eles depois vão num canto e começam a chorar. Por que ele fez isso? Nunca entendemos o porquê que eles... Você agrediu, estavas com raiva, agrediste. Viste a tua noiva, a tua esposa totalmente com o rosto espatifado, ok? Espancado. E ele depois vai num canto e começa a chorar. Por que eu fiz isso? Então, são transtornos pós-traumáticos. Se calhar o jovem ou mesmo passou por esses transtornos de infância, Certo. ok? Não é a sua identidade
não lhe é, ok? Ele não é assim, ok? Mas acaba por ser esta pessoa, porque ele passa por esses processos na infância. Certo. Então, quando mesmo não é acompanhado, ok? Tanto por as entidades religiosas, por pessoas, por profissionais de saúde, ou mesmo pelos pais, ok? Porque os pais nunca deixam de ser pais. Mesmo quando os nossos filhos estão nos relacionamentos, ok? Nos seus relacionamentos distantes dos seus pais, os pais devem continuar com o seu papel do pai, que é aconselhar sempre, ok? Passar aquela imagem sempre de que o filho está no relacionamento. Ok? Deves usar sempre a moral que nós passamos para ti. Ok? Não seja um conivente da violência doméstica. Porque hoje tu estás a ser violento com a sua esposa. Amanhã será o teu filho. Como vais conseguir aconselhar o teu filho a não partir para este mal se tu foste no passado? Sim, sim. Ok? No momento há ditado que diz a consequência nas nossas vidas são as melhores respostas. Ok? Isso vai ser uma consequência. Pode ser, vai ser uma consequência. Mas há quem diz que nunca permita que a consequência não venha aconselhar. Mas na nossa sociedade há a consequência. É uma dança. É uma dança. A consequência é a melhor resposta para esses fenômenos sociais. Um remate final já, não é? Do nosso tema. Eu gostaria de saber então como é que a sociedade religiosa, ou seja, a sociedade em si, as instituições religiosas, as nossas instituições, as escolas, os pais em si, devem então fazer com que, não de forma a terminar, não de forma a finalizar com este fenômeno, mas no mínimo para tentar reduzir, a violência doméstica. Até porque, como já se foi dito, se uma das causas primordial da violência doméstica é a pobreza, erradicar a pobreza no nosso país é difícil e tem sido um esforço que nós temos feito para então erradicar a pobreza, para não suscitar a violência doméstica. Então, o que essas instituições devem fazer para minimizar a violência doméstica? Continuar com o seu papel de moralizar as pessoas a não envergarem neste caminho. Bom, instituições religiosas continuar sempre, ok, a pregar a palavra de Deus. A palavra de Deus exalta, a palavra de Deus muda. Efetivamente. Ok? Tais fenômenos sociais têm acontecido. Deus permite que tais fenômenos sociais aconteçam para que a sua palavra se cumpra. Ok? Porque se tais fenômenos sociais não acontecerem, os ímpios e os fariseus, os encarnecedores, irão achar que a Bíblia é simplesmente um conto de fada. Efetivamente. Então, tais mais acontecem, porque não haverá governo na Terra poderoso o suficiente para poder erradicar um fenômeno social a taxa zero. Certo. Minimizar é possível. Erradicar a taxa zero, impossível. É impossível. Então as nossas instituições religiosas, famílias, escolas devem continuar com o seu papel de sensibilização, ok? As nossas famílias de que a violência doméstica não é um bom caminho para se envergar. Não é um bom caminho. Se nós queremos ter uma sociedade sã, uma sociedade digna, nós devemos sempre, ok, optar por fazer o bem. Optar pelas virtudes, pela moralidade, ok? Porque sabemos nós que todas as leis humanas existentes baseiam-se das leis cristãs. Certo. Ok? Então, o princípio está lá. É o cristiano. As igrejas têm um papel tão importante que muitas das vezes as nossas igrejas esquecem do seu papel. Por tamanha dificuldade que a nossa sociedade tem apresentado, a pobreza, o desemprego, as pessoas estão tão desesperadas em procura deste bem, é que esquecem muitas vezes que aprender o que Deus nos ensina. Ok? A palavra de Deus vem nos ensinar muita coisa, como se relacionar, como estar dentro, como nos relacionar em família.
tudo que nós queremos saber sobre família, sobre qualquer assunto, a Bíblia nos aborda. Certo, já nos Ok? Já nos aborda. Então a igreja, as escolas e a família, eles devem continuar sempre com o seu papel, que é a sensibilização, para que as pessoas continuam, ok, a seguir o caminho, a palavra de Deus. Então, qual é o conselho que vai deixar lá em casa Julião Adonis? Conselho para aquelas mulheres que vivem a violência doméstica, para aqueles meninos que todos os dias são violentados pelos pais, que são violentados pelos amigos, na sociedade em geral. O que dizer, então, o que aconselhar dessas famílias, destes meninos, em relação à violência doméstica? Qual é o conselho que deixa lá em casa? Para todas as vítimas deste fenômeno social, para todas as vítimas de violência doméstica, por favor, não consintam, não fiquem calados, ok? Quando situações do gênero estejam a acontecer com vocês, procurem alguém, principalmente as crianças, procurem conversar com alguém adulto, relatar os factos que têm acontecido e esta pessoa adulta tomar a decisão e a iniciativa de denunciar este possível agressor. Certo. E para as mulheres, por favor, eu digo sempre, homem que te dá uma chapada na cara pela primeira vez, vai continuar a fazer. Não insista num relacionamento que não é saudável. Certo, porque as mulheres têm sido... Sim, que tem sido... Nós vimos já um bocadinho que se passou aí o caso da violência doméstica da jovem que foi agredida pelo seu suposto namorado, ok? Que deixou hematomas na coitada da jovem, ok? Por que nós continuamos a permitir isso? Porque podemos e devemos fazer, ok? Todos os possíveis máximos, ok? Para que possamos erradicar, para que possamos minimizar, ok, a violência doméstica nas nossas, principalmente nas nossas casas. É feio, ok, as nossas crianças crescerem com isso, verem o pai a bater a mãe, ok. É triste você ver criança passar por esta imagem, ok. Qual é a imagem que o pai, que uma mãe passa para esta criança? Negativo. É uma imagem negativa, deprimente, ok. E muitas vezes há filhos que assistem as suas mães a serem espancadas até a morte, ok? Até a morte. Já imaginou uma criança ver a sua mãe ser espancada, até a morte? É uma imagem, essa criança vai crescer com um trauma psicológico, ok? Até a sua fase adulta. Essa criança, se não for acompanhado por um profissional, ele vai ser um agressor, um futuro agressor. Realmente. Ok? Não é isso que nós queremos na nossa sociedade. Por favor, o número vai passar aí nas vossas telinhas, é o 15020. Denunciem todos os atos de violência doméstica no seio familiar. Denunciem. Muito obrigado, Julião Adonis. Muito obrigado. Agradecemos a tua presença aqui no nosso estúdio. Foi um prazer ter aqui. Vocês lá em casa, então, ficou mais uma vez. Qualquer indício de violência, denunciem, porque é crime. E devemos, então, erradicar este fenômeno no nosso país. Abraço extensivo, vão cordialmente à nossa produção. Quem falou, Ginga, Swelling Império Podcast, Julião Adonis, muito obrigado. Fiquem ligados, até já, até o próximo podcast.